O Santos venceu por 3-0 o time do Vasco, mas além da vitória, a gente tem informação também sobre contratações, tá? O Santos atuando no mercado vai derrubar o transfer ban para trazer também jogadores. A gente tem que falar sobre a reviravolta na situação do Adonis Frias, que não deve mais ir para o Racing, tem uma situação acontecendo, isso pode melar a situação do Martirena chegar, e também a contratação de Alexander do Atlético Mineiro. Vamos fazer aqui uma atualização de muita coisa que aconteceu até durante a partida entre Santos e Vasco e por que a informação vazou logo nesse jogo, porque o Vasco também estava envolvido na situação do Alexander, tá? Então, vamos trazer aqui as informações e conversar sobre essa situação, porque tem alguns detalhes para a gente falar da situação aí de Martirena, Adonis Frias e Alexander. O Cuca foi perguntado na coletiva e falou sobre isso também, tá? Então vamos lá, dar atualização aqui sobre a situação de mercado do Santos. Já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui o que você acha da chegada de Alexander, de Martirena, a saída de Adonis Frias e as soluções que o Cuca arranjou também para essa situação aí da saída do Adonis, tá? Bom, já se inscreveu, deixou o like, já comentou? Tenha também nosso clube de membros, tá? Os membros aqui do canal, ó, sempre aqui fortalecendo e aparecendo em todos os vídeos aqui. Muito obrigado aos membros do canal. Bom, vamos por partes, tá? Durante a semana, primeiro, né? Há algumas semanas eu já tinha trazido a informação de que o Santos derrubaria o transfer ban, tinha uma grana ali programada para pagar o transfer ban e poder contratar. Só que para pagar o transfer ban tinha que botar os direitos de imagem em dia. Então, fase por fase. Primeiro o Santos vai pagar a grana para os jogadores para botar os direitos de imagem em dia. Depois vai pagar também o transfer ban, então tudo isso vai acontecer ainda em agosto e temos 2 semanas. Isso é informação de dentro do Santos. Se de fato vai acontecer, a gente tem que esperar. Mas a programação do Santos é pagar direito de imagem, pagar transfer ban e aí contratar. E a primeira contratação seria, de fato, o lateral direito Martirena do Racing. A gente já falou sobre o Martirena aqui no canal. É um jogador que ainda não é tão velho, tem 26 anos, então teria mercado depois também. O Santos poderia fazer uma grana com o Martirena mais para frente. Só que o Adonis Frias, ele iria para o Racing por empréstimo de 1 ano, o Martirena chegaria ao Santos por empréstimo de 1 ano e teria a opção de compra para os dois. Se o Racing não é um vínculo de compra obrigatória dos dois jogadores, tá? Se o Adonis desse certo no Racing e fosse comprado, não dependeria do Santos comprar o Martirena e vice-versa. O empréstimo, sim, é meio que uma moeda de troca. E aí, depois, se o Santos quisesse contratar o Martirena, teria um valor fixado em contrato para compra. Mas para ceder por empréstimo, isso sim é meio que uma moeda de troca. Então, o Adonis vai emprestado para o Racing e o Martirena chega emprestado ao Santos. E aí seria meio que um pelo outro. Só que no meio do caminho, pelo empresário do Adonis, o Atlas do México viu que o Adonis está no mercado e como o Adonis jogou lá no León do México antes de chegar ao Santos, o Atlas olhou e falou: opa, temos uma oportunidade aqui. A gente pode comprar o Adonis. Não é por empréstimo, seria por compra. E aí o Atlas faz uma proposta via empresário do Adonis Frias para o Santos. O Santos olha a opção a situação de compra. A gente não tem informação de como seria a forma de pagamento do Atlas, mas sabemos que é uma proposta de compra. O Santos entende que não era tão vantajosa assim a proposta de compra e não gostaria de vender o Adonis para o Atlas. O Santos prefere o empréstimo para o Racing, principalmente porque a curto prazo o Santos já receberia um jogador. Porque se você vende para o Atlas, dependendo da forma de pagamento, o recebimento pode ser parcelado a longo prazo. E aí, para o Santos receber esse valor já de imediato, teria que pegar toda essa receita que receberia do Atlas, chegar num banco e falar: ó, eu tenho essa receita prevista que o Atlas vai pagar para mim. É uma receita que eu tenho de venda de jogador. Então, vamos supor, tá? O Santos pagou 4 milhões de dólares pelo Adonis. Vamos supor que o Atlas oferecesse os mesmos 4 milhões. Aí o Santos chega e fala: ó, banco, eu tenho aqui uma proposta, tá fechando, tal, tudo mais. É esse valor que eu vou receber, ó, 4 milhões de dólares pelo Adonis. Eu quero receber esse valor agora, depois, quando o Atlas pagar, eu te pago. O banco vai falar: beleza, você tem aí uma receita prevista, quando esse valor cair, a gente já recebe. Mas assim, é um empréstimo, né? Então, vocês vão receber 4 milhões, só que a gente vai te emprestar aqui, sei lá, 3 milhões e 400 mil, por exemplo.
aí o banco vai lá e morde uma parte desse valor. Então o Santos perderia dinheiro se fosse antecipar. Então, dependendo da forma que é o pagamento do Atlas, não compensa para o Santos porque não tem nenhum benefício a curto prazo. E aí, com o Martirena chegando, aí sim o Santos teria um benefício a curto prazo de um jogador já chegando numa negociação que já foi feita. Então, o Santos não tem trabalho de renegociar com outro jogador. O Martirena já chegaria ao Santos. Então, por isso, o Santos prefere até o Martirena como lateral. Então, a gente tem que aguardar para ver de fato o que acontece, porque o Adonis prefere ir para o México, porque o Adonis já jogou no México, a família, ele já se adaptaram ao México uma vez, não teria nenhum problema de adaptação em relação à Argentina, que é o país de origem dele, e ao México, não tem tanta diferença, né? Então, pro Adonis, tanto faz um ou outro. A língua é o castelhano na Argentina, então é aquele espanhol generalizado ali dos países latinos o México é América do Norte, né? Mas todos os países latinos do México para baixo, né? Então não tem dificuldade com língua, não tem dificuldade com adaptação porque ele já morou lá. Então pro Adonis é tranquilo, México ou Argentina, para ele meio que tanto faz. Só que ele ficou balançado, ele prefere o Atlas, por isso a negociação ficou interrompida. Porque o Adonis já iria para a Argentina fazer exame, o Martirena já chegaria nessa semana para fazer exames no Santos também, então ficou meio que tudo travado por causa dessa balançada do Adonis Frias. Além disso, também a situação do Alexander. E aí, por que a informação chegou hoje durante o jogo contra o Vasco, tá? Porque a gente tinha o Felipe Camargo lá em São Januário para poder fazer a partida de Vasco e Santos, e lá no Rio o Vasco estava tentando contratar o Alexander e o Vasco não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o Santos estava no negócio e o Santos está já com negociações avançadas para contratar o Alexander. Por isso que o Vasco não conseguiu efetivar a contratação. E aí o Santos pagaria, segundo as informações lá do Rio, com o Vene Casagrande, inclusive, que o Felipe Camargo trouxe para a gente na live do jogo, de que o Santos pagaria 5 milhões de dólares ou euros. Eu esqueci se eram euros ou dólares agora. Mas eram 5 milhões de dólares ou euros que o Santos pagaria pelo Alexander, tá? De que forma pagaria isso, se é parcelado, longo prazo, como o Santos vai comprometer esse valor, não fazemos ideia. O grande problema para mim, tá, é que o Santos vai comprometer mais valor a longo prazo, mas ainda assim o problema nem é esse, na minha opinião, tá? Porque é um jogador jovem, tem 22 anos. Se destacando, dá para fazer dinheiro depois. Só que o Alexander vem de lesão e não joga há bastante tempo no Atlético Mineiro. Na verdade, não é que ele não joga há bastante tempo, tá? Ele fez poucas partidas. Vou até trazer aqui a situação do Alexander que eu trouxe durante a transmissão, que é a seguinte, tá? O Alexander, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho e ele voltou a jogar em abril, tá? Só que em abril ele ficou no banco contra a Chapecoense, contra o Atlético Paranaense. Ele joga contra o Santos entrando no finalzinho, naquela partida que o Santos vence por 1-0 o Atlético Mineiro. Ele joga apenas 4 minutos, ele entrou só para de fato retornar, né? Mas ele já tinha ficado bastante tempo lesionado. E aí depois ele fica no banco alguns jogos, também não entra, joga contra o Botafogo dia 11 de maio, joga apenas 40 minutos. Depois ele joga contra o Vasco em 1º de junho, apenas meia hora, e joga também contra o Palmeiras entrando no finalzinho, no restante do jogo ali, também no mês de julho, tá? E aí vem a parada da Copa e no retorno, depois da Copa do Mundo, o Alexander ainda não atuou, tá? Ele ficou no banco contra o Remo no dia 9 de agosto, tá? Joga depois da Copa, obviamente, contra o Palmeiras, né? Esse 1 minuto só dia 27 de julho. Mas assim, depois da Copa, nos jogos contra Bahia, Palmeiras, Remo e Grêmio, ele ficou apenas 1 minuto em campo contra o Palmeiras na vitória por 2-1. Então é um jogador que não retornou de fato, né, depois da Copa e vem de uma lesão de ligamento cruzado. Então para mim esse é o grande porém em relação ao Alexander, tá? É um jogador jovem que surgiu muito bem no Fluminense, tem contrato com o Atlético Mineiro até 2029, por isso seria uma compra em valores altos, porque tem muito tempo de contrato ainda. O Atlético Mineiro pagou 5 milhões de euros quando contrata 5 milhões e 500, tá? Quando contrata o Alexander, que estava jogando lá na Arábia Saudita, né? Então investiu o valor alto e está vendendo para o Santos até por um pouco menos, né? Pagou 5 milhões e meio e vendendo aí por 5 milhões para o Santos. É um volante que já jogou, inclusive, de lateral esquerdo, um volante canhoto, de bastante intensidade, o volante que o Cuca quer
Cuca quer um jogador com esse perfil, e aí o Alexander se encaixaria perfeitamente, até porque o Cuca foi o cara que recomendou o Alexander no Atlético Mineiro. O Alexander chega no Atlético via Cuca, né, e agora tá tentando também levar para o Santos. Bom, é um volante que tem a qualidade, né, o problema para mim é só a parte física, que o Santos faça os exames da forma correta e fica a preocupação com relação à parte financeira, né. Mais uma grande dívida que vai ser feita aí pelo Santos, espero que dê certo, né, 5 milhões de euros não é por qualquer jogador, né. Bom, deixa sua opinião nos comentários, quero saber o que você pensa aí sobre a contratação de Alexander e de Martirena, a saída de Adonis Frias, toda essa situação de mercado do Santos. A gente volta a qualquer hora aí com mais vídeos, com mais opiniões para vocês e mais informação, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.